Como anda, meu amado, minha amada, o seu fervor espiritual? Você tem renovado ele a cada manhã? A cada dia você tem colocado lenha nesse altar para que ele possa continuar a queimar de uma forma poderosa e tremenda? Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Esse é o Bom Dia Vida, que tem a finalidade de trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Amém? Então quero convidar você que ainda não se inscreveu a se inscrever. Quero agradecer daqueles que já são inscritos conosco, que todas as manhãs, né, quando o Bom Dia Vida chega para você, compartilha, coloca, né, nos ajuda a pregar o Evangelho. Amém? Estamos falando sobre reacender o fervor espiritual. E eu falei na mensagem passada que fervor espiritual não tem nada a ver com um trabalho material na igreja, com pintar a igreja, com colocar piso, com fazer obra, até mesmo porque Deus não está aí para isso, isso é para nós. Aquela conversa, o melhor para Deus é o teu coração, a cada manhã incendiando e queimando por Ele. Agora, colocar ar-condicionado, colocar piso, melhorar o banheiro, a sala das crianças, tudo isso é prazível, mas é para nós, é para o nosso conforto. Eu quero sentar numa boa cadeira, eu quero ter um lugar refrescante, eu quero ter um bom áudio para ouvir, sabe? Eu quero ter um lugar aconchegante para estar congregando. Amém? Mas é para o meu conforto, porque Deus é Espírito, Deus não era nem para isso. Afinal de contas, Deus estava e chegou lá na prisão, onde Paulo e Silas estavam presos, no cárcere inferior, um lugar escuro de tristeza, morte e dor, mas ali tinham dois corações adoradores e Deus foi até lá, ok? E eu terminei falando, eu falei que ia voltar e continuar lá falando sobre o versículo de Levítico capítulo 6, Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz que o fogo do altar, ele deveria arder continuamente, nunca se apagar. Mas o 13 diz que todas as manhãs o sacerdote ia pôr lenha nesse fogo, para que o fogo não apagasse. Levítico capítulo 9, versículo 24, a Bíblia diz: saiu o fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. Aqui, Arão está sacrificando a Deus. E Deus recebe o sacrifício, saindo fogo da presença dele e consumindo, acendendo aquele altar. E aí daí em diante, todas as manhãs, os sacerdotes deveriam colocar a lenha nesse altar, para que o fogo não se apagasse. A minha pergunta para você é: como anda o seu fervor espiritual? Eu li semana passada, no áudio passado, no vídeo passado, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 13, que fala da visão maravilhosa de João. João, quando estava onde? Na ilha de Patmos. Eu falei que ele falou do sofrimento, das aflições que ele padecia e sofria por servir a Deus, por servir a Cristo. Amém? Então, olha só, Deus acende o fogo em nós. É Ele que acende. Como assim, pastor? Quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós. E aonde o Espírito Santo habita em nós? Na nossa alma? Não. Ele habita no nosso espírito. É lá, no centro mais profundo de nós. O Espírito Santo vem habitar ali no nosso espírito. E ele acende, ele é a chama, ele é o poder de Deus em nós. O Espírito Santo pode apagar? Não, ele não apaga. Mas a Bíblia diz que nós não podemos extinguir ele de nós. Extinguir de nós significa se distanciar dele, esfriar com ele. Não que ele esfrie, mas nós esfriamos com as circunstâncias e as situações que acontecem no dia a dia. E Jesus nunca disse para nós que nós não enfrentaríamos dificuldade, meu amado, minha amada. Nós passaríamos por isso. Então Deus acende o fogo em nós, mas a responsabilidade de manter esse fogo aceso é nossa, é todinha nossa, ela é individual, ela é de cada um. Eu, como pastor, não
acenda o fogo na sua vida. Porque eu não vou lá na sua casa acordar você de manhã para ler a palavra. Eu não vou na sua casa de manhã para você orar. Não. Eu, como pastor, cuido, oro por você, aconselho você, ministro as palavras nos cultos, oriento, ensino. Mas quem coloca lenha no teu altar é você, meu amado, não sou eu. Pare de colocar essa responsabilidade no seu pastor. Porque quando você não coloca a lenha no seu altar, o fogo já vai se apagando, significa que você vai se afastando de Deus. E se afastando de Deus, você fica suscetível às coisas deste mundo. É como uma fogueira. Quem nunca foi criança, né? E acendeu aquelas fogueiras enormes. Nós, lá na infância, lá em São Gonçalo, nós acendíamos fogueiras de 2 metros de altura, com troncos, com árvores. E quando aquela fogueira era acesa e ela pegava fogo totalmente, ela aquecia uma boa distância dela. Você, numa distância bem grande dela, ela aquecia todo mundo que estava ali. Mas o tempo ia passando. E aquela madeira, ao queimar, ia virando carvão. E a intensidade desse fogo ia diminuindo. E aí, o que acontecia? Você precisava chegar mais perto da fogueira para se manter aquecido. Mas a noite continuava passando e o carvão continuava queimando e a sua chama ia diminuindo e o seu calor também. E para que isso não acontecesse, a fogueira não se apagasse, o que precisava fazer? Colocar mais lenha na fogueira. Para que o fogo mantesse a intensidade que ele tinha. É assim comigo, com você. Sabe, nós viemos para Cristo. E as cartas lá em Apocalipse falam sobre isso. Falam de igrejas que não esmoreceram com as tribulações, que permaneceram firmes na palavra. Se você pegar, você vai ver coisas ali naquelas igrejas tremendamente poderosas, como também você vai ver coisas escandalosas em algumas igrejas. Agora, eu quero que você entenda que essa responsabilidade é sua. Você é responsável pela sua vida espiritual. Não é o teu pastor. Não sou eu. Não é o Espírito Santo. Que é isso, pastor? Não. Porque aí seria muito fácil culpar a eles. Como a geração faz hoje. Os filhos fracassam, culpam os pais. Não é assim? A geração atual... cheio de mimimi, não me toque. A geração chamada de Nutella, qualquer coisa derrete, é doce, mas derrete fácil. Não. Eu e você fomos criados pulando poça d'água, rolando no mato, fazendo carrinho de rolemã, não comprando. Esse dia eu passei numa loja, tinha um carrinho de rolemã pronto, R$300. Falei, perdeu a alegria comprar pronto. O bom era fazer, arrumar uma boa tábua, arrumar as rodas de rolemã, né? Montar o carrinho e descer morro abaixo, irmão. Despingolado, cortando, sofrendo acidente, rolando, rodando pneu na rua, vencendo obstáculos. Hoje não. A criança vai passar numa poça, a mãe pega no colo, o adolescente está lá, não sabe resolver o problema, a mãe pega o caderno e faz para ele, soluciona. Não dá meios, não orienta como ele fazer. E aí cresce assim. E aí quando tem que botar lenha no seu fogo, não sabe. E deixa a chama apagar, porque ele está acostumado a se aquecer na chama dos outros. Mas espiritualmente falando, isso não dá. Você é responsável pela sua chama. Sabe o que acontece, amado? Isso vai acontecendo até que o fogo vai ficando bem fraquinho e já não aquece mais. Tem fogo, mas é tão fraco que não aquece mais. Quantos estão assim? Ele tem lá, o Espírito Santo está lá. Não é que o Espírito Santo enfraqueceu, mas ele se afastou tanto, deixando de colocar a lenha e ter os cuidados com o altar dele, que ele não consegue mais ouvir a voz de Deus, está tão longe. Quando a voz chega, são só sussurros, ele não consegue identificar. O que é isso? O ministério já não importa mais. Já não importa mais se eu tenho um ministério, se eu não tenho ministério, sabe? O chamado já não importa mais. Os afazeres da vida tomaram o lugar de Deus, embora, aleluia, eu diga que Deus seja prioridade. Eu abro a boca e falo, não, Deus é minha prioridade, mas eu tenho tantos afazeres da minha vida que Deus sempre fica por último na lista. Embora o nome dele esteja primeiro, nas atitudes, é lá embaixo.
Não é prioridade, irmão. É um discurso da boca para fora. É um discurso comodista, é um discurso de mornidão. E a Bíblia diz que os mornos Deus vomitarão. Sabia? Como é que anda o seu fervor espiritual? Você continua buscando a Deus da mesma forma que você buscava antes? Ou você começou a colocar... Porque o dia não aumentou, ele continua tendo 24 horas. Nós adquirimos muitas tarefas e algumas delas é olhar o celular, olhar as redes sociais. Então hoje nós temos YouTube, nós temos Instagram, nós temos Twitter, nós temos outro aí do Instagram. E aí, o que eu faço? Eu gasto um tempo olhando cada um, olhando a vida dos outros, o que um postou, o que outro postou, poste aqui, comenta ali. E quando eu vou ver, foi 2, 3 horas. E aí eu não tenho tempo para buscar a Deus. Mas eu nunca deixo de olhar o meu YouTube, eu nunca deixo de olhar o meu Instagram, eu nunca deixo de olhar o meu Facebook. É verdade ou é mentira? O que você acha disso? É assim também com você? Então não é que o tempo encurtou, o tempo é o mesmo, 24 horas por dia, mas nós começamos a colocar coisas que não são prioridade. Eu não estou dizendo que você não vai olhar o seu Facebook, eu não estou dizendo que você não vai olhar o seu YouTube, o seu Instagram, o seu WhatsApp. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você vai inverter os valores. Se primeiro você buscar a Deus, as outras coisas vão serão acrescentadas. Só que nós já acordamos pegando o celular na mão. Eu falo porque a gente faz isso e já olha o WhatsApp, ver se tem alguma mensagem. E já vai ver os reels que alguém postou alguma coisa. Percebe? O celular passou a fazer parte da nossa mão. Ele tomou conta, ele substituiu a TV, substituiu o rádio, substituiu a câmera fotográfica, substituiu o telefone fixo. Ele foi substituindo um monte de coisa, porque cada vez ele vai sendo mais aprimorado. Substituiu a Bíblia, substituiu as pregações, substituiu ir à igreja, e daqui a pouco está substituindo a sua casa, a sua família e a sua vida. Pense nisso. Eu quero orar com você. Eterno Deus, Pai querido, louvado seja o seu nome, bendito seja o Senhor, te louvo, te glorifico, que essa palavra venha arder em nosso coração, que nós possamos acender a chama do nosso coração, da nossa vida, possamos buscar a sua face verdadeiramente, rasgando o nosso coração, não rasgando um pano de saco, não jogando cinza, não com o coração contristado, o rosto ser triste, para que as pessoas vejam e percebam e digam, quanto ele é espiritual, meu Deus, quanto é um homem de Deus. Não, que as nossas máscaras caiam, Senhor, que as nossas máscaras caiam, Senhor. Senhor, que nós possamos olhar para Ti e desejar e ter e entender que não fomos chamados para ser pregadores, ó Deus, mas sim testemunha. E testemunhar vem da palavra grega martírios, que é de mártires. É ver algo tão profundo, tão tremendo, que nós somos capazes de perder a vida por aquilo que a gente diz crer. Mas hoje, Senhor, se isso acontecer, eu creio que a maioria, mais da metade, não tem coragem de perder a sua vida por amor ao Senhor. Não estou dizendo que eu tenho, Senhor, mas eu me enquadro também nesse meio. Porque, ó Deus, por mais que eu ache que eu esteja mergulhando profundamente, quando eu olho a vida dos apóstolos, quando eu olho a vida de Paulo, dos verdadeiros apóstolos, Senhor, dos primeiros apóstolos, dos verdadeiros, e vejo o quão profundo eles andaram e testemunharam com a morte na vida deles, o quanto eles viveram em Ti, Senhor, eu vejo quão raso eu estou. Quão raso eu estou, não mergulhei nada ainda, Senhor. Então, Senhor, nos conduz a esse mergulho, que a gente possa entender que fomos chamados para testemunhar, e testemunha o que viu, o que ouviu, não o que leu num livro, não o que estudou numa faculdade, não. Essa é a grande diferença de nós para eles. Então, que a gente possa não só desejar esse fervor espiritual, mas ver, Senhor, essa chama que vai nos impactar de tal maneira que nós não teremos outro desejo a não ser andar cheio desse fervor. E quando eu falo cheio, não é profetizando ou falando em língua estranha ou apontando o dedo para A ou para B, mas é tão constrangido com o pecado, e não dos outros, mas com o nosso próprio pecado, porque nos acostumamos com o pecado, Senhor.
Carregamos o pecado na bolsa do nosso lado e a borracha da graça para apagá-lo, Senhor, vira e mexe, e vamos andando nessa desculpa, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, que nós possamos entrar em 2 Crônicas 7,14 e se humilhar na sua presença, Senhor, verdadeiramente acende em nós a chama do fervor espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Olha, beijo no seu coração, eu quero continuar com você amanhã. Forte abraço.